Nesse vídeo eu vou falar como eu me curei da depressão em 3 passos e vou começar falando um pouquinho de como eu cheguei a esse quadro depressivo. Alguns anos atrás, antes de mergulhar nas leis universais e no estudo de como manifestar a realidade, eu realmente acreditava que só era possível ganhar dinheiro trabalhando duro. E isso me levou a ter 2 trabalhos. Trabalhava numa multinacional e aceitei uma proposta de sociedade em uma empresa. E como o trabalho na multinacional me cansava bastante, não só fisicamente, mas mentalmente, para trabalhar nessa segunda empresa, né, nessa sociedade que eu aceitei, eu não estava tão 100% para entender todos os números, toda a administração que era necessária. O que acabou fazendo eu não perceber algumas contas altas que tinha dentro dessa empresa e o meu sócio realmente escondia de mim. O tempo passou e acabou falindo essa empresa e me deixando com uma dívida muito alta. E aí que veio o sentimento negativo, porque eu, com uma família, né, 2 filhos, casado, tendo que sustentar e realmente acreditando que o dinheiro só vinha com o meu trabalho árduo, começou agora o sentimento de culpa. Sim, eu sofri muito com o sentimento de culpa por ter aceitado a sociedade e agora ter contraído essa dívida e não sabendo como iria sair dessa dívida. E os dias foram se passando e esse sentimento, esses pensamentos e sentimentos, esse ciclo, né, vicioso de pensamento e sentimento, acabou me levando a esse quadro depressivo. O detalhe é que quando eu estava na depressão profunda, eu até mesmo tinha esquecido o que tinha me levado até lá. Só tinha mesmo aquele sentimento de querer dormir e não acordar mais, o que me levou a fazer a contabilidade de qual seria o valor deixado pelo seguro de vida e realmente pensei em dar um fim à minha vida. Mesmo casado e com 2 filhos pequenos, o que é um motivo de felicidade para a maioria das pessoas. Mas nessa situação eu realmente não conseguia sentir alegria e prazer nas coisas que eu tinha. É somente a pessoa que pode ver a luz no fim do túnel. Somente ela é que pode enxergar a saída. E somente ela que pode sair de lá. Toda terapia, medicamentos, apoio social não adiantam nada se a pessoa não perceber tudo isso e não quiser sair de lá. Somente quando eu entendi e comecei a fazer os 3 passos é que eu comecei a sair daquela situação. E foi gradativo. E todo mundo que sai desse quadro depressivo também é gradativo. Você vai se sentindo melhor a cada dia, com o acúmulo de uma química positiva, a cada dia você vai ficando melhor. E é uma matemática. É possível voltar. É possível regredir. É possível ficar triste e ir no quadro depressivo novamente. E a boa notícia
é que também é possível ficar no polo oposto. Também é possível viver uma vida extremamente feliz e realizada. E eu me lembro que para sair desse quadro depressivo, eu tive que fazer alguns passos que depois eu entendi que foram 3 simples que eu vou compartilhar agora com você. Bom, o primeiro passo é entender que a situação que eu estava, eu não poderia mais ficar, porque realmente estava pensando em dar um próprio fim na minha vida e não poderia viver com toda aquela carga de emoção, com todo aquele sentimento. Então, o primeiro passo foi identificar que eu estava naquela situação e não querer mais estar naquela situação. Porque, independente de qual seja a doença, o quadro, a pessoa só consegue sair na hora que ela identifica e realmente quer sair daquela situação. Não dá para fazer nenhum processo terapêutico ou fazer nenhum processo de cura para alguém que não quer ser curado. Tá? Então esse é o primeiro passo, esse foi o meu primeiro passo. O segundo passo foi estudar aquele quadro a qual eu estava. Entendi que a depressão não é um sentimento, é um transtorno mental mesmo. Mas para chegar nesse transtorno, para chegar nesse quadro, sim, tem um acúmulo de pensamentos e sentimentos que geram uma bioquímica e que ficando vários dias repetindo esses pensamentos e sentimentos, inevitavelmente leva qualquer pessoa a esse quadro depressivo. E esse foi o segundo passo, estudar e realmente entender como eu cheguei naquela situação, para chegar então no terceiro passo, que é começar a fazer aquilo que eu precisava fazer para sair daquela situação. Bom, eu entendi que esse jogo, esse quadro depressivo é um jogo matemático de uma bioquímica que é gerada aqui na mente. Então eu comecei a intencionalmente fazer o que era necessário para gerar uma química positiva no meu sangue. E assim foi feito. Estudando, eu entendi a importância da dopamina, da serotonina, da ocitocina, que é considerado o hormônio do amor, e como fazer o meu cérebro, a minha mente, produzir essas substâncias. E foi aí que eu comecei a sair desse quadro com atividades intencionais para que a minha mente produzisse essas químicas. Então, eu comecei a fazer os exercícios necessários para produzir essas químicas. Por exemplo, ocitocina, o hormônio do amor, ela é produzida quando a gente abraça e quando a gente está perto de pessoas que nós amamos. Um ciclo pode ser familiar ou de amizade, mas com pessoas que nos valorizam e querem o nosso bem e a gente quer o bem dessas pessoas também. Estando intencionalmente nesses lugares, fazendo atividades com essas pessoas, nós produzimos ocitocina, esse hormônio do amor. Fui também entender a dopamina e como gerar a dopamina, então mergulhei no exercício físico, nas atividades físicas, academia, para suar mesmo, corrida na esteira, musculação, para gerar essa dopamina. E serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Eu entendi que eu precisava ter atividades que me deixavam feliz. Assistir filmes, assistir documentários, estar em lugares que me deixavam feliz e me afastar de informações negativas, o que tem muito nos dias de hoje, nas redes sociais, nos programas de televisão, notícias de guerra, notícias de ódio, notícias que nos deixam apreensivos. Então eu tive que me afastar de tudo isso e conscientemente fazer atividades que me deixavam alegre e feliz. E esses foram os 3 passos que me fizeram sair daquele quadro depressivo a qual eu estava. E ter essa experiência com a depressão foi um dos motivos que me levou a me formar como terapeuta. Minha esposa e eu nos formamos juntos e aí eu pude atender algumas pessoas que também estavam nesse quadro depressivo e os 3 passos funcionaram também para essas pessoas. Não tem jeito, é uma matemática. Lembrando sempre que depressão é um quadro, um transtorno mental, é uma doença. Mas o que leva
a esse transtorno, a essa doença, é um acúmulo de pensamentos e sentimentos repetidos diariamente, todos os dias, ocasionando assim esse quadro depressivo. E para sair desse quadro, repito, eu fiz isso, ajudei pessoas a também sair desse quadro com esses 3 passos. Primeiro, entender que eu estou nesse quadro, estava nesse quadro e querer sair dele, entendendo como funciona esse quadro. É uma doença que o que me levou para essa doença foram os meus pensamentos e os meus sentimentos e ficar repetidamente dias nesse ciclo vicioso. E o terceiro, fazer o oposto. Atividades e pensamentos que geravam a química oposta de toda aquela química negativa que eu tinha gerado, pensando daquele jeito que eu estava pensando. E eu me lembro que quando eu estava naquele quadro depressivo, realmente era muito difícil ver uma saída. E realmente eu estava pensando em acabar com a minha vida. Mesmo casado, com filhos, com amigos, me sentia extremamente sozinho e nem lembrava mais que era por causa da culpa por ter feito aquela sociedade, por ter contraído aquela dívida que me levou naquela situação. Eu simplesmente não aguentava mais, queria dormir, não acordar mais, eu queria realmente acabar com essa existência. Negativas para entender e conseguir ter real empatia com quem passa por aquela mesma situação. Só porque eu passei pelo que eu passei, por esse quadro depressivo, é que eu tenho a real empatia de olhar nos olhos de quem está com depressão e falar: dá para sair desse estado, dá para sair dessa depressão, é possível sim, e você vai conseguir sair da onde você está. Parece que é um buraco, né? Parece que você está sozinho, parece que não tem saída. Eu sei, eu realmente sei como é se sentir assim. E eu saí desse quadro. Então você também vai conseguir sair seguindo esses 3 passos. Volte no começo do vídeo, veja quantas vezes foram necessárias até entrar na sua cabeça esses 3 passos e você conseguir fazer eles conscientemente. Você merece ser feliz, a sua família merece que você seja feliz e você tem a total autonomia para conseguir fazer isso. Então esse era o vídeo de hoje, o que eu queria compartilhar dessa minha experiência e espero te ajudar ou ajudar alguém que você conhece que precisa dessa informação. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.